dias, o governo federal articula uma PEC que proíbe militares ativos de assumir cargos no executivo e também de disputar eleições. Em outras palavras, a proposta vai obrigar o militar a se aposentar para participar de eleição ou para assumir um ministério, por exemplo. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Estadão, a minuta determina a transferência para a reserva, a demissão ou a aposentadoria imediata do militar que registrar candidatura, independentemente do resultado que ele tiver no pleito. Quero entender de vocês a busca de Lula por uma PEC nesse momento em que há também outros assuntos bastante relevantes para que ele cuide. Segré. É discriminação isso aí, para mim. Por quê? Por quê? Porque está tirando a possibilidade de uma pessoa que tem um cargo, desconheço a legislação militar, mas imaginemos que você quer ser candidato de alguma coisa, qualquer uma. Você tem o direito de se apresentar e, se não vencer, você tem o direito de voltar onde estava trabalhando. Isso acontece até com os políticos. E por que o militar deveria ser diferente? Me parece que isso não mantém o princípio da isonomia, de igualdade perante as leis. Muito provavelmente, voltando com essa questão de querer desfazer tudo o que o Bolsonaro fez, inegavelmente a quantidade de militares ocupando espaço no Poder Executivo do governo Bolsonaro foi muito acima da média dos últimos anos. Mas me dá a sensação de que isso é discriminatório. Você acha que é discriminação, Almeida? Eu acho que é discriminatório e acho que é estratégico, porque se trata justamente de tentar impedir o que as esquerdas chamam de partido fardado, os militares e tal. A presença dos... Ali, agora? Isso. A presença dos militares no governo Bolsonaro é uma coisa que incomodou as esquerdas. Então havia realmente uma quantidade de militares gigantesca, né? Mais até, segundo alguns dizem, do que na época da própria ditadura, da própria junta militar. Então essa presença fez com que o PT se assustasse, se assombrasse e busque agora impedir essa consequência via alteração constitucional. Então, a única explicação plausível que eu tenho a dizer sobre isso é que é uma decisão estratégica que fere, sim, a isonomia e que eu não tenho certeza se vai passar, não, porque eu acho que é um assunto bastante contencioso. Olha, hoje a Constituição permite que militares com mais de 10 anos de serviço retornem às atividades se disputarem as eleições e, por exemplo, não conseguirem vencer. Gani, qual que é a tua visão sobre isso? Eu concordo com o Ricardo Almeida com o que ele disse da visão estratégica, né? Por quê? O que está por trás deste movimento do PT? Onde é que eles querem chegar com isso? Então, acho absolutamente correta a leitura que ele fez e eu quero trazer aqui uma contradição do próprio PT. Quer dizer, mexeram ali na lei das estatais justamente para acomodar, né, pessoas que tiveram cargos políticos ou em sindicatos para exercer funções públicas, né, ou diretorias nas estatais. E agora, com os militares, não pode. Então, mostra o duplo padrão típico aí do PT. Há duplo padrão típico do PT e discriminação, juntando tudo que foi dito aqui, Piper? Não, inclusive os militares eles já têm uma série de privilégios. Eles escaparam ilesos, por exemplo, na última reforma da Previdência. Tá? Eles não perderam nada. Todos os outros setores do funcionalismo, de certa forma, acabaram perdendo uma série de benefícios. Eles não. Agora, esse projeto tem, inclusive, o apoio do novo presidente do Superior Tribunal Militar. Ele acha que lugar de fardado é no quartel. Então, veja, essa questão dos 10 anos que você citou, aí é para exercício de algum cargo. Né? Enfim, o militar com mais de 10 anos de função, ele pode hoje ser indicado para algum cargo e depois ele retorna às suas antigas funções. Exatamente, não precisa se aposentar necessariamente. Agora, aquele que, por exemplo, pretenda ser candidato, hoje, segundo o Estatuto Militar e tal, ele já tem que sair. Então, veja, eu acho que essa lei reforça algo que já existe, em parte. E, repito, é um conjunto de propostas que tem, inclusive, o apoio do presidente do Superior Tribunal Militar. Alguém quer colocar mais alguma observação? Que vai ter poucos militares que vão se aventurar numa questão de uma disputa eleitoral pelo temor de que, se não ganham, não tem aonde você voltar a trabalhar. Gani. Não, concordo com o Segré. Exatamente isso, né? E não
não necessariamente isso é ruim, né? Quer dizer, tem militares bastante competentes que fizeram um bom trabalho durante o governo. Ricardo Almeida. Só uma observação. A gente pode dizer que a reforma da Previdência realmente deu privilégios, mas o exercício de cargos e eletividade não é privilégio, é direito. Então é um pouco diferente aí. E de alguma forma vocês avaliam que a quantidade de militares foi exacerbada no governo de Jair Bolsonaro, Gani? Não, foi acima da média. Agora, muitos já vinham da reserva, né? Não tem exatamente esses dados aí de cabeça, mas muitos já veio da reserva e nada aconteceu, né? Quer dizer, não teve, né? Houve uma transição de governo, enfim, nada, absolutamente nada aconteceu, né? Lógico, teve lá o caso do dia 8 de janeiro, mas não houve uma ruptura democrática, então não vejo por que mexer nisso. Nesse sentido, eu concordo bastante com o Piperno, vamos manter, né, as tradições com o conservador Piperno. Piperno, nada influenciou essa permanência grande de militares, independentemente de serem aposentados ou não no governo de Jair Bolsonaro? Há duas coisas disso. Primeiro, o presidente Bolsonaro, ele veio do Exército, então é natural também que ele tenha mais laços, mais vínculos exatamente com esse segmento da população. Então, são os amigos dele, parceiros dele, então é natural que ele tenha convidado pessoas que, enfim, fardados para fazer parte do governo. Agora, eu acho que muitos dos fardados que foram para o governo, eles abusaram de uma série de coisas, extrapolaram, e inclusive, em momento algum, eles negaram, por exemplo, vínculos e alguma espécie de adoração pelo período mais cinzento da história recente do Brasil.